Por trás do brilho dos tapetes vermelhos, das luzes ofuscantes e dos fãs vibrantes, esconde-se um lado sombrio que quase ninguém quer ver. A fama pode agir como uma maldição. Ela te eleva para te deixar cair ainda mais fundo. Essas 7 personalidades já foram ícones da música, do cinema e da tecnologia. Mas hoje eles não são mais estrelas, e sim prisioneiros. Suas histórias mostram que nenhuma fama é grande o suficiente para escapar da justiça. 1. R. Kelly. Ele foi o rei incontestável do R&B, uma voz que enchia estádios inteiros, um artista cujas músicas como I Believe I Can Fly ou Ignition acompanharam gerações. Sua música vendeu milhões de cópias, seus shows esgotavam e seu nome representava paixão, talento e sucesso. Mas por trás dessa fachada brilhante espreitava um abismo de mentiras, controle e violência. Já no início dos anos 2000, circulavam rumores sobre seu comportamento com menores de idade. Em 2002, surgiu um vídeo que o mostrava em uma situação inimaginável, com uma garota menor de idade. Ele foi preso, acusado, mas absolvido em 2008. Para muitos ele era intocável, a estrela que era grande demais para cair. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. Em 2019, o documentário Surviving R. Kelly chocou o mundo. Dezenas de mulheres quebraram o silêncio e contaram sobre manipulação, violência psicológica e abuso sistemático. Suas palavras trouxeram à tona o que foi reprimido por anos. R. Kelly havia usado seu poder para ferir, controlar, destruir. Desta vez a justiça reagiu com toda a sua força. Em um dos processos mais notórios da história da música, ele foi condenado em 2022 a 31 anos de prisão, por tráfico de pessoas, exploração sexual e pornografia infantil. Hoje, Robert Sylvester Kelly está em uma prisão de segurança máxima e não tem mais nada do que o fazia parecer invencível. Seus milhões, seu palco, seus admiradores, tudo desapareceu. O homem que um dia cantou que podia voar está preso por décadas, e enquanto lá fora suas músicas desaparecem, nas mentes de muitas vítimas ainda ecoam os gritos do passado, um amargo eco do preço que a fama às vezes cobra. 2. Elizabeth Holmes. Ela era a garota prodígio do Vale do Silício, jovem, brilhante e ambiciosa. Com apenas 19 anos, Elizabeth Holmes abandonou a Universidade de Stanford para perseguir um objetivo que deveria revolucionar a medicina. Sua empresa, Theranos, prometia realizar centenas de exames de sangue com apenas uma gota de sangue. Em entrevistas ela falava com uma voz firme e grave, sempre usando a mesma gola rolê preta, e logo foi aclamada como a Steve Jobs feminina. Investidores jogaram bilhões nela, revistas a chamaram de a mais jovem bilionária self-made do mundo. Por um curto período ela parecia imparável, um símbolo de poder feminino e futuro tecnológico. Mas quanto mais alto ela subia, mais profundo se tornava o abismo que deixava para trás. A tecnologia nunca funcionou, os exames davam resultados falsos e pacientes recebiam diagnósticos que decidiam entre vida e morte, baseados em mentiras. Em vez de admitir a verdade, Holmes decidiu continuar. Ela ameaçou funcionários, falsificou dados e enganou médicos e investidores igualmente. Quando a sua fachada finalmente caiu, o choque foi enorme. O sonho do progresso médico revelou-se uma fraude gigantesca. No tribunal, ela não mostrou lágrimas, apenas a mesma calma controlada com que uma vez convenceu milhões, mas os jurados não se deixaram mais enganar. Em 2022, Elizabeth Holmes foi considerada culpada em 4 casos de fraude e conspiração. Sua pena, 11 anos e 3 meses de prisão. Hoje ela está em uma prisão federal no Texas, longe das câmeras, dos investidores e dos palcos que um dia dominou. Seu caso é mais do que uma história sobre ganância. É um alerta, pois às vezes a mentira não tem um olhar sombrio, mas um sorriso charmoso e uma camisa de gola rolê preta. 3. Danny Masterson. Ele era o rosto charmoso de toda uma era da televisão. Milhões o amavam como Steven Hyde na série Cult That 70s Show. Com seu jeito rebelde, seu humor seco e sua frieza inabalável, Danny Masterson se tornou parte integrante da cultura pop. Em entrevistas, ele falava sobre sucesso, espiritualidade e lealdade, mas por trás dessa fachada escondia-se um segredo sombrio que permaneceu indetectável por anos. Em 2017, tudo mudou. 3 mulheres, ex-membros da Igreja da Cientologia como ele,
vieram a público e acusaram Masterson de graves agressões sexuais, cometidas no início dos anos 2000. O que se seguiu não foi um processo comum, mas uma batalha amarga entre poder, medo e justiça. Masterson declarou sua inocência, mas o sistema que o protegia começou a ruir. A Netflix o demitiu da série The Ranch, sua agência rescindiu o contrato, e o mundo de repente não via mais o divertido herói de série, mas um homem acusado de coisas cruéis. O primeiro julgamento terminou sem veredito, mas no segundo, em 2023, a decisão foi clara e inequívoca. Culpado em 2 casos de estupro, a juíza descreveu seu comportamento como predatório e calculista. A sentença: 30 anos à prisão perpétua. No momento em que as algemas se fecharam, o pano caiu para sempre. Hoje, Danny Masterson está em uma prisão fria e anônima, longe das luzes de Hollywood. O ator outrora celebrado, que fazia as pessoas rirem, passa seus dias em silêncio. Para muitos, sua queda foi um choque, mais uma prova de que a fama não significa imunidade, e que as máscaras que a indústria do entretenimento cria sempre caem em algum momento. 4. Joe Exotic. Ele era excêntrico, barulhento e completamente imprevisível. Um homem que havia transformado sua vida em um reality show. Com seu corte de cabelo loiro estilo Juba, suas roupas de cowboy brilhantes e uma pistola no cinto, Joe Exotic era mais do que um cuidador de animais. Ele era o autoproclamado Tiger King, dono de um zoológico particular em Oklahoma, e mais tarde, a estranha estrela de um dos documentários mais assistidos da Netflix no mundo. Milhões riram, se espantaram e mal podiam acreditar que alguém como ele realmente existia. Mas por trás de todo o espetáculo, por trás dos tigres, shows e da fama extravagante, espreitava uma história de obsessão, ódio e violência. Sua inimizade com a ativista de direitos dos animais, Carole Baskin, se transformou em uma briga pública. O que começou como uma guerra verbal nas redes sociais escalou para um ato de desespero. Joe Exotic contratou um assassino de aluguel para matar sua rival, e acreditava que ninguém jamais descobriria. Mas os investigadores o rastrearam. Além da conspiração de assassinato, eles também descobriram que ele matava tigres saudáveis, falsificava documentos e vendia ilegalmente espécies protegidas. A acusação incluía 17 casos de crueldade animal e 2 de tentativa de assassinato. Em 2019, o veredito foi 22 anos de prisão. Atrás das grades, Joe Exotic permaneceu tão excêntrico como sempre. Ele escreveu cartas para fãs, deu entrevistas e até pediu perdão ao então presidente dos USA em vão. Hoje, o Tiger King não vive mais entre felinos selvagens, mas em um mundo cinzento de concreto, trancado no zoológico que ele mesmo criou. Só que desta vez sem câmeras, sem fama, sem aplausos. 5. Suge Knight. Ele já foi um dos homens mais poderosos da indústria da música, temido, respeitado e cercado por uma aura que irradiava poder e perigo ao mesmo tempo. Marion Suge Knight foi o cofundador da lendária gravadora Death Row Records, que moldou o som do hip-hop da costa oeste nos anos 1990. Sob sua liderança surgiram as carreiras de ícones como Tupac Shakur, Dr. Dre e Snoop Dogg. Ele era considerado o rei de uma era dourada, mas brutal, um homem que governava com mão de ferro e cujo nome inspirava reverência na cena. Mas o brilho que o cercava era enganoso. Por trás das correntes de ouro e dos carros de luxo, escondia-se uma vida cheia de violência, intimidação e escândalos. Por anos, Suge Knight parecia intocável. Repetidamente ele escapava de acusações, repetidamente se safava com dinheiro e influência. Mas em 2015, o destino o atingiu sem piedade. Durante as filmagens do filme Straight Outta Compton, ele se envolveu em uma briga com 2 homens. Um deles era seu velho amigo Terry Carter. Minutos depois, câmeras de vigilância mostraram Knight entrando em seu caminhão, acelerando e atropelando os 2 homens. Carter morreu no local. O outro ficou gravemente ferido. O caso chocou a cena musical. O ex-produtor, que ditava o ritmo da rua, agora estava no banco dos réus. Em 2018, Knight se declarou culpado de homicídio culposo em um acordo e foi condenado a 28 anos de prisão. Hoje, o homem que um dia contratou as maiores estrelas do mundo vive atrás de altos muros, longe do som dos beats e do brilho do palco. Suge Knight não é mais um rei,
mas um prisioneiro de seu próprio passado. E assim o eco de sua era não ressoa em discos de ouro, mas nos corredores ecoantes de uma prisão californiana. 6. Ian Watkins. Houve um tempo em que Ian Watkins era considerado a voz de toda uma geração. Como frontman da banda galesa Lost Prophets, ele lotava arenas, fazia adolescentes de todo o mundo sonharem e era considerado um símbolo da era emo e rock alternativo dos anos 2000. Sua aura sombria, sua voz poderosa e suas letras melancólicas o transformaram em um ídolo. Ninguém imaginaria que por trás desse artista celebrado espreitava um dos abismos mais sombrios da história da música. Em 2012, a fachada começou a desmoronar. Após várias prisões por posse de drogas, a polícia revistou seu apartamento, e o que encontraram lá chocou até mesmo investigadores experientes. Em seus computadores, havia gravações e mensagens inimagináveis que o envolviam em uma série de crimes hediondos. As investigações trouxeram à tona uma verdade que silenciou até seus fãs mais leais. Ian Watkins não era apenas um consumidor, mas um criminoso que usou sua fama para manipular fãs para suas fantasias hediondas. Em 2013, Watkins finalmente confessou em várias acusações, incluindo abuso sexual de menores e conspiração para atos ainda piores. A sentença: 29 anos de prisão mais 10 meses adicionais, depois que ele escondeu um celular em sua cela. Sua banda Lost Prophets se desfez imediatamente, estações de rádio em todo o mundo baniram sua música, e seu nome foi apagado da história do rock. Hoje, Ian Watkins não vive mais sob os holofotes, mas em uma prisão de segurança máxima, onde é alvo regular de ataques de outros detentos. O homem que um dia cantou "We're on the last train home", agora realmente viaja em seu último trem, um que só leva a uma direção: o esquecimento. 7. Ryan Grantham. Ele era o rosto de criança inocente, conhecido de séries como Supernatural, Diário de um Banana e Riverdale. Já aos 11 anos, Ryan Grantham estava diante das câmeras, atuava em filmes familiares e amava a atuação. Muitos o viam como uma das estrelas jovens mais promissoras do Canadá, mas nos bastidores, uma solidão crescia, que lentamente se transformou em escuridão. Quando o mundo lhe virou as costas, ele virou as costas para si mesmo e fez o impensável. Em 31 de março de 2020, em sua casa em Squamish, Colômbia Britânica, ele esperou até que sua mãe estivesse tocando piano. Então ele pegou uma arma e atirou nela a queima-roupa. Ele mesmo filmou o ato, com um olhar vazio, quase composto, para a câmera. Mas o terrível não parou por aí. Em seu carro, os investigadores encontraram armas, munição e coquetéis Molotov. Seu plano, como ele confessou mais tarde, era ir para Ottawa e matar o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Mas no caminho ele parou e se entregou à polícia. Durante o processo, revelou-se a imagem de um jovem que sofria de depressão grave e pensamentos suicidas, preso em uma espiral de isolamento e autoaversão. No entanto, o tribunal decidiu: Ryan Grantham sabia o que estava fazendo. Seu ato foi planejado, frio e definitivo. Em 2022, ele foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 14 anos. Hoje, o ator outrora promissor está em uma penitenciária canadense, sem aplausos, sem câmeras, sem futuro. Sua história choca, pois mostra quão tênue pode ser a linha entre a luz e a escuridão, mesmo em uma alma tão jovem. O menino que um dia interpretou sonhos, agora vive em um pesadelo do qual não há despertar. 7 histórias, 7 faces da verdade. Por trás da fama, do glamour e dos aplausos, escondem-se corações que amam, sofrem e se libertam. Alguns buscaram a verdade na dor, outros a encontraram na coragem ou no perdão. Mas todos eles mostram uma coisa: o amor tem muitas formas, e nenhuma delas é errada, pois no final, o que importa não é quem você ama, mas que você ousa fazê-lo com honestidade.